Olá, tudo bem? Bem-vindos ao canal Diário da Lai. Hoje eu vou apresentar para vocês este livro maravilhoso. Chama A Oração de Jabes. Se você, assim como eu, é uma pessoa que pensa que a gente não deveria ficar pedindo as coisas a Deus, porque a gente pensa assim, né? Pela lógica, Deus me dá tantas coisas, eu já sou tão abençoada por Deus, mas na primeira oportunidade, né? Que passa por alguns momentos difíceis, não culpa Deus por isso, porque eu acredito também que são escolhas que a gente faz e não de fato é Deus que quer que a gente passe muitas das vezes por aquilo. Estou falando questão financeira mesmo, tá? Dificuldades financeiras, se endividar, às vezes faltar o alimento na casa, às vezes passar numa loja, ver uma roupa linda e às vezes não ter condição de comprar. E pensa assim, porque é assim que Deus gosta, que a gente seja assim mesmo. Gente, tudo bem, isso é um pensamento, né? Se você tem alguma, vamos dizer assim, alguma dificuldade, né, em não parar de comprar, pode ser que seja um ensinamento para você e você esteja ali, né, aprendendo, né, a cuidar melhor do seu dinheiro. Eu acredito plenamente que isso pode acontecer como um formato de você se conscientizar e aprender a cuidar melhor do seu dinheiro, gerenciar melhor suas coisas. Mas eu não acredito que esse sofrimento tão grande de você olhar e desejar uma coisa, por exemplo, um alimento. Olhar, passar numa vitrine, ver um alimento, desejar aquele alimento e não poder comer. Mesmo sendo uma pessoa, às vezes, que trabalha, que teria, se soubesse, né, utilizar, às vezes, o dinheiro, condição de comprar, mas nunca sobra. Sempre tem vários N's e vários porquês. Mas para além disso, que é o básico da vida humana, que a gente tem os desejos e as vontades, esse livro incrível aqui que eu estou indicando para vocês, eu vou deixar aqui no link na descrição, onde você pode encontrar ele. Ele é pequenininho, como você pode ver. Deixa eu ver quantas páginas são. Não terminei de ler, mas eu tive que gravar aqui para falar para vocês desse livro. São 101 páginas. Eu estou na 31. Mas ele é pequenininho, como eu falei, então não é difícil. Eu só tô demorando um pouquinho porque eu gosto de ler, né, meditar sobre aquilo e depois avançar, né? Se não só ler por ler, eu vou ler rápido, mas se for para ler e meditar sobre isso, retirar os ensinamentos disso, você vai levar um tempinho a mais, talvez uma semana. Eu tô levando mais porque eu tenho 2 livros ao mesmo tempo lendo, fora o meu aplicativo. Eu vou deixar o link do aplicativo aqui também, se você gosta mais dessa coisa mais digital, tá? Esse aqui eu ganhei de um amigo de presente, né? Então, por isso que eu tô lendo fisicamente aqui. Mas, de fato, ler fisicamente é mais interessante. Mas só que eu tenho me adaptado mais a ler pelo aplicativo, tá? Mas como eu ganhei esse, eu tô lendo aqui, como eu expliquei. E fica à vontade, qualquer um dos 2 modelos eu acredito que é válido. O importante é você ter conhecimento. O importante é você se apropriar do conhecimento. E eu tenho gostado muito disso. Só para deixar bem claro, eu não era uma leitora até esse ano, 2025, e de fato tô gostando, né? Ainda não sou assim, nossa, eu amo ler, né? Mas eu tô gostando. Por quê? Porque eu gostar significa o quê? Que você tá ali flertando com a leitura. Porque é um processo que requer disciplina, gente. Não adianta você começar a ler hoje e só daqui a um ano você lê de novo. O certo se você conseguir, é você todos os dias praticar esse hábito. E eu tenho tentado fazer isso, mas às vezes minha rotina, né, tem acontecido alguns imprevistos que tem me atrapalhado. E também mudei de volta, minha rotina melhor pela manhã da leitura, mas aí às vezes eu acabo pulando ela e falo que eu vou ler de tarde, chega de tarde e uma correria. Aí o que eu tô fazendo paralelo a isso? Aí eu pego e coloco no aplicativo, tem audiobook também, então tanto para ler quanto para ouvir. Aí eu pelo menos tento me disciplinar ouvindo um audiobook. Quando eu passo o dia todo sem ler, aí o audiobook me ajuda, né, a estar ali ouvindo, aprendendo e dando continuidade nesse processo. Não é a mesma coisa que ler, mas eu gosto muito também do audiobook, então funciona para mim também. Mas cada um adapta melhor a sua realidade. Mas voltando aqui no livro, então esse livro aqui, o autor ele vai falar sobre a oração de Jabes. Para quem não sabe, né, na Bíblia tem uma oração lá na seção onde vai fazer, né, menção à genealogia. E aí dentro dessa genealogia todinha, né, por acaso ali, né, por vontade de Deus, tem um versículo ali
que fala de Jabes e dessa oração. E depois pronto, continua falando toda a genealogia. Então isso é algo extraordinário, né? Um homem ganhar uma sessão, né, com a sua oração ali no meio da genealogia, tipo assim, para falar dessa oração, como essa oração é ousada. E aí esse livro ele é muito incrível, ele faz você refletir muito sobre o que você pensa do que é bênção de Deus, porque a gente está vivendo numa temporada, vou falar assim, onde existe muito essa questão da prosperidade, né? A busca pela prosperidade. E claro, isso, né, desenfreadamente, como as pessoas têm propagado, gera mais malefícios do que benefícios. Mas por que lá uma bênção, né, prosperidade e malefício? No sentido de que as pessoas só têm procurado, né, a igreja, ou os cultos, ou até, né, os irmãos, para receber bênçãos, de fato. Então a pessoa não está preocupada em conhecer Jesus, não está preocupada em saber quem é Deus, não está preocupada em saber o que está escrito na Bíblia exatamente, está preocupada em saber o que Deus tem para elas. Só que é muito engraçado isso, porque querer saber o que Deus tem para a gente, eu imagino assim, tá? Se eu tiver errado, vocês falam aí no comentário aí, tá? Só não fique esculhambando. Eu penso assim, saber o que Deus tem pra gente é quando você é um com Deus. Eu acho assim, Deus ele é um Deus maravilhoso, sabe? Ele não faz acepção de pessoas, disso eu tenho certeza absoluta. Mas isso não invalida a questão de você não ter nem nada com Deus, crer como o diabo crê, entende? Mas não tem nenhum tipo de compromisso real com Deus, né? De recebê-lo, ou de caminhar com ele, ou de querer conhecê-lo. E simplesmente ir lá e querer receber a bênção dele. Isso é muito comum nos dias de hoje, eu acho que não é de hoje, na verdade é há muitos anos atrás, muitos séculos e anos que seja. As pessoas têm desenvolvido esse comportamento de passa por dificuldade e aí exige algo de Deus. Aí a vida ficou boa, esqueceu de Deus. Então assim, é muito esquisito, né? Não sei, muito esquisito. Mas a gente devia pensar melhor sobre isso. Deus, ele tem bênçãos mesmo, ele derrama bênçãos, ele é um pai maravilhoso. Só que se você não tem nenhum compromisso com Deus, como você espera que Deus ele faça isso por você, ou se dedique o tempo todo por você? E aí esse irmão aqui não falou exatamente só sobre isso, não. Ele falou sobre assim, ó, a gente não sabe o que é bênção. Bênção, a palavra bênção aqui, ele vai trazer pra gente que é aquilo que só Deus pode fazer por nós. Por exemplo, o que nós pode fazer por nós? Eu comecei falando do quê? Que às vezes você quer comprar uma roupa e não tem condição, às vezes você quer comer uma coisa diferente e não tem condição, às vezes você, sei lá, tem que pagar uma dívida e não tem condição porque, né, tá todo enrolado. Isso aí é coisa que nós podemos fazer, são bênçãos que nós podemos proporcionar para nós mesmos, se a gente aprender, ó, administrar o cash. Agora, se nós somos pessoas que não conseguimos fazer isso, temos que procurar ajuda, né? Estudar finanças foi o que eu fiz. Orar a Deus sobre isso, pedindo até perdão para Deus, porque a gente é administrador daquilo que Deus nos dá. E se a gente não administra bem aquilo, a gente é amaldiçoado mesmo, porque o dinheiro ele pode ser tanto bênção na sua vida como atrapalhar toda a sua vida. Então, assim, a gente tem que ter consciência dessas coisas. E aqui no livro ele vai explicar que bênção aqui é aquilo que só Deus pode nos dar. Então ele espera que a gente peça por isso. Agora, aquilo que nós podemos fazer, nós vamos fazer. Trabalhar, né? Ou, sei lá, depender de Deus, que tem gente que vive pela fé, igual eu. Mas mesmo vivendo pela fé, eu tenho certeza que nem tudo Deus vai deixar a gente preguiçoso, sabe? Igual que é esse preguiçoso só recebendo um alimento na boca. Então Deus sempre abre uma porta, eu vou lá, faço um freelance, Deus sempre abre uma oportunidade de eu servir outra pessoa e essa pessoa me abençoa. Eu pedi? Não, Deus que proporcionou isso. Isso também é uma forma de ser abençoado, sem você saber, porque dependeu de Deus. Mas eu fui abençoada. Então assim, ele vai dizer que é isso, a gente está tão mal acostumado a entender bênção como bênção mãe, bênção pai, ou Deus obrigada pelas bênçãos, tipo assim, que é aquilo que você pode proporcionar que você não tem, às vezes aquela mentalidade de pedir a Deus uma bênção que só Ele pode te dar e que Ele está esperando inclusive a gente pedir. E aqui ele vai citar aquele versículo que fala, pede e dar-se-vos-á. E aí ao mesmo tempo ele coloca aqui citando aquela parte que ele fala assim, não recebeis porque pedes mal, né? A gente não sabe pedir aquilo que Deus tem para nós.
Porque se nós soubéssemos, ele fala que a gente estaria vivendo coisas extraordinárias com Deus, milagres diários, bênçãos diárias de Deus, que estão reservadas para nós, porém nós não temos consciência disso. Mas eu acredito que parte disso também vem de como a gente culturalmente foi criado, né, nas igrejas, como as igrejas tratavam isso, porque, né, a gente vem de uma época também que querer ter dinheiro era coisa do diabo, né? Porque tem a história do menino rico lá, jovem rico, que não queria vender tudo para seguir Jesus, porque o coração dele estava na herança dele, em todo o patrimônio dele. Então acho que o povo só pegou assim uma história e lançou na terra, e crente não pode ser rico, cristão não pode ser rico. Mas eu acho isso um absurdo, porque Deus, ele é dono do ouro, da prata e de todas as coisas. E se ele que é dono disso tudo, o diabo ele não cria, ele só inventa em cima daquilo, né? Copia o que Deus já criou. Então as pessoas que realmente têm um coração no dinheiro é porque não conheceram a Deus. Porque conhecendo a Deus, você vai ter propriedades, você vai ter bens, mas servindo a Deus com tudo isso. Por quê? Porque Deus também te dá por um propósito. Então quando a gente tem essa mentalidade que Deus me deu por um propósito, eu vou honrar Deus com aquilo que eu tenho. Não é só sendo generoso, não. Eu vejo muitas pessoas achando que estão honrando a Deus só sendo generoso. Mas não é somente isso, não. Deus requer muito mais às vezes. Por quê? Porque se ele confiou coisas grandes, é porque ele sabe que você é capaz de fazer muito mais. E às vezes tem gente que fica com a mão mirrada aqui, segurando aquilo que Deus deu. Então, assim, essas que são as diferenças. E aí, eu não terminei de ler o livro, mas até aqui onde eu li, eu falei com vocês, já me fez refletir, sim, muito, 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 porque eu tinha essa trava na minha mente aqui de que, não posso pedir mais nada a Deus. Eu não posso pedir nada para Deus. Porque Deus já me deu tudo, me deu alegria, me deu salvação, e aí eu fiquei nesse campo. Tô errada? Não, porque realmente eu sou eternamente grata, para sempre grata a Deus, só dele ter me salvado, porque de fato isso para mim é o mais importante, porque era uma vida que eu vivia assim muito triste, muito deprimida, e Deus me tirou dessa zona, sabe, de depressão, de tristeza, de vazio, de solidão, e me trouxe para a luz de fato. Então isso para mim é um motivo de muita gratidão, e eu tenho certeza que Deus recebe e reconhece isso. Só que para além disso, eu sinto que Deus tem coisas maiores para mim. Só que às vezes eu tenho essa dificuldade de querer me apropriar disso, justamente pensando que eu tô fazendo algo, olha como a gente se boicota, né? Pensando que eu tô fazendo algo contra a vontade de Deus, ou que eu tô desejando mais do que aquilo que Deus tem pra mim. Só que esse livro tá me fazendo refletir muito sobre isso e tem me ajudado. Então, se você também é uma pessoa como eu, que acha que não é nem tanto questão de não ser merecedor, é mais por achar que tá cometendo um pecado, né? Pedindo bênção a Deus, sabendo que Ele, sabe, te dá vida, te dá o ar para respirar, te dá saúde, te dá coisas, né, materiais também. Então, assim, se você é assim como eu, você precisa ler esse livro. Porque realmente esse escritor aqui, Bruce Wilkinson, ele faz a gente realmente ir lá no fundo do nosso íntimo, assim, e raciocinar. Não é ser induzido, é raciocinar. Será mesmo que Deus quer isso pra mim? Será mesmo que Deus tem tudo isso pra mim e eu que não tô querendo receber por ignorância? Então a ignorância, ela só é rompida a partir do conhecimento. Às vezes, lendo a palavra de Deus, eu não me apropriei dessa verdade, mas lendo aqui de uma forma mais aprofundada, de um estudo e de um homem que experimentou isso e outras pessoas que ele conhece também experimentou isso, então faz diferença para nós esse conhecimento. Então, assim, se você também, assim como eu, precisa romper essa barreira até para viver o melhor de Deus, né, na sua plenitude. A gente vive melhor todos os dias, mas na plenitude não. Então, se a gente precisa alcançar essa plenitude, que é a vontade de Deus para nós, então a gente precisa de conhecimento. Ninguém vence sem conhecimento. Seja na palavra, principalmente, direto na palavra de Deus, ou seja através de homens inspirados por Deus, que, né, faz esse trabalho lindo, que é escrever, né, e nos apresentar, sabe, coisas tão ricas e tão maravilhosas que se a gente dependesse, né, de entender ao longo da vida, nós ia bater muita cabeça, mas com um material maravilhoso desse não tem como, né, gente? É para poder aprender e botar em prática. Então eu tenho praticado com muita dificuldade ainda, não vou falar que eu venci, mas com muita dificuldade eu tenho praticado, pedindo a Deus a bênção que Ele tem para mim, que eu não posso alcançar sozinha, na minha força.
mais na vontade dele e no propósito dele para minha vida. E eu espero que isso também tenha te abençoado. Até eu terminar o livro, se tiver mais alguma coisa aqui, que eu sei que vai ter muita coisa aqui, mas que dá para me compartilhar com vocês, eu vou colocar aqui no canal, tá bom? Então vocês seguem aí se tiver interesse, quiser aprender um pouco mais e tirar dúvidas também, quiser fazer alguma pergunta, pergunte aí e a gente tá aqui, tá bom? Deus abençoe vocês.